Olá, para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar, né, e agradecendo aí já no início aqui desse vídeo, tá, esse contato aí dos militares comigo, profissionais advogados, colegas, né, advogados aí, pessoas até que não advogam nesse segmento, mas que assistindo aí os meus vídeos, muito legal, obrigado aí, agradeço demais a confiança, tá, pessoal, de todos. Tem se mostrado ali interessados, né, em conhecer esse ramo do direito. Então eu fico muito feliz por isso, né? Esse é o meu objetivo, eu sou acadêmico, como eu sempre digo. Então, quer fazer alguém que estuda alguma coisa feliz é isso, né? Receber ali do militar, né? Muitos militares mandam mensagem, aí Teodoro, comprei o livro, poxa, muito legal, né? Muito legal, militares comprando, aí o Soldado do Estado, Comandar, né? O livro do professor Adriano Alves Marreiros, quando fala ali de hierarquia e disciplina, da professora Silvia Ono, né? Muito legal, pessoal, muito bom. Agradeço aí. Isso só incentiva, né? Para que eu possa continuar aqui trazendo essas discussões, tá? Então, é como de costume, né? Eu vivencio situações e isso me convoca ali a analisar aquela situação específica. Então, hoje a minha discussão, né, ela vai permanecer nessa questão aí disciplinar, tá? Eu acho de fundamental importância, né? Me deparei ali com uma situação concreta e eu quero discutir, tá? Quero discutir porque eu acho que não adianta ficar chateado, né? Se infelizmente as pessoas elas não se aperfeiçoam, não estudam, né? Quando alguém traz alguma coisa, eu acho que o certo, ainda mais a pessoa que ocupa ali um cargo, né, com poder decisório, ou alguém que está ajudando ali o comandante-geral, né, em algum ato por delegação, eu acho que minimamente aí, né, por dever inclusive imposto pela própria norma, quando nós tratamos ali artigo 2º e 3º do regulamento disciplinar, quando fala, né, dos princípios da camaradagem, da civilidade, nós temos lá o artigo 25, então, do Estatuto dos Bombeiros, né, que fala sobre a ética do bombeiro militar, então acho que não adianta ficar chateado, né, abafado, querer briga, não, vamos estudar, né, e entender se o que eu estou dizendo de fato faz sentido. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre questões disciplinares, né, eu tenho tido ali uma atuação muito presente na Academia de Bombeiro Militar e outros quartéis, né, questionando aí essa ausência de legislação que trate sobre o procedimento para garantir ao bombeiro militar contraditório de influência e ampla defesa. Por que eu estou dizendo isso? Vamos fazer uma construção histórica? Não me canso de dizer isso, né, e não vou me cansar, né, porque é importante para muita gente isso. É muito fácil você chegar ali e aplicar uma punição em alguém, né? E não perceber os reflexos que isso causa tanto na vida do militar quanto na própria hierarquia e disciplina. Então, eu vou discutir mais uma vez sobre isso. Eu quero falar hoje sobre Decreto 2155 de 78, né, que trata sobre Conselho de Disciplina. Então, eu quero aproximar, como eu sempre faço, vamos tratar um pouco aqui sobre história, fazer uma construção histórica breve, para que a gente possa chegar todo mundo no mesmo nível e ao final vocês consigam entender por que eu vou dizer aqui tudo que vai ser dito aqui e qual é a razão disso. Eu quero falar sobre a aplicação, em especial, né, do contraditório, direito ao contraditório de influência e ampla defesa, princípio, né, da presunção de inocência e devido processo legal. Né, e vou demonstrar aqui, né, quando em estado ali, né, quando eu questionei, né, uma autoridade acerca da ausência do procedimento, né, não adianta ficar ressentido, né, tentar entender por que do questionamento do profissional advogado. Né, e eu, como todos já sabem, né, os oficiais aí que assistem os meus vídeos, enfim, que já estiveram na minha presença em algum procedimento, eu não vou ali para questionar o mérito, eu vou para questionar a legalidade do ato. Então eu tenho duas situações distintas para questionar. Né? A primeira, a defesa processual. E, em segundo momento, o mérito. A defesa de mérito e a defesa processual. Só que a dificuldade é tão grande, né? A dificuldade de legislação e do próprio estudo, né, dos militares que fazem esse tipo de procedimento, a coisa é estrutural, é tão profunda,
né, que eu geralmente esbarro ali nas regras de defesa processual, né? E, de novo, pessoal, não adianta ficar chateadinho, né? Vamos estudar e entender por que eu digo isso. Então, vamos iniciar a incursão, né? Constituição Federal de 1967, sensivelmente alterada em 1969. Né? Período da ditadura, boa parte dos instrumentos normativos ainda hoje vigentes no Corpo de Bombeiros, Militar do Estado do Rio de Janeiro, o CBMERG, estão pautados na legislação, na Constituição Federal anterior. Né? E por que isso é importante? Quando a gente está falando de procedimento administrativo, né, nós estamos falando ali dessa aproximação da punição disciplinar que tem ali a possibilidade de privação da liberdade ambulatorial, ou seja, eu posso privar a liberdade daquele cidadão fardado, acusado da prática de uma transgressão. Então, a importância de garantir minimamente a ele, dentro de um processo ali democrático, todas as garantias constitucionais à pessoa acusada, num processo judicial comum. Princípio, inaugurada, né, com o advento do artigo 5º, inciso 55, a fase da processualidade plena. Para dizer o seguinte, ó, no procedimento administrativo nós temos que observar, sim, direitos fundamentais. Mas não é como eu observo hoje, né? Vamos garantir contraditório de influência e ampla defesa. Mas, na verdade, a gente não garante. Por quê? Porque nós não temos um procedimento que diga como será garantido isso ao militar. E essa é a base da discussão de hoje. Vamos falar sobre ausência de procedimento, novamente, quantas vezes forem necessárias, eu vou falar sobre isso. E a necessidade ali do apontamento do instrumento normativo para que a gente possa solucionar essa violação aos direitos fundamentais, hoje, do cidadão fardado bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Eu vou pensar aqui, né, o decreto 2155, mas tudo que eu disser do decreto 2155 serve regulamento disciplinar e regulamento disciplinar sindicância e PAD. Sindicância, PAD, Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação e Comissão de Revisão Disciplinar. Todos esses instrumentos que visam ali apurar uma transgressão disciplinar vão sofrer de algum modo algum reflexo daquilo que eu vou dizer. Tá? Então vamos lá. Constituição Federal da Ditadura, 1967. Constituição Federal da Ditadura, para vocês terem uma noção, ela prescreve ali direitos fundamentais, salvo engano, a partir do artigo 150, pessoal. Vamos fazer aí a incursão, abrindo aí a Constituição Federal de 1967, sensivelmente alterada em 1969. Lá no artigo 150, nós temos ali dos direitos e garantias individuais. Então, nós temos lá artigo 153, tá? Melhor dizendo, artigo 153. Vamos dar um pulo lá, pessoal. No parágrafo 15 do artigo 153 da Constituição Federal anterior, 1967, alterada em 1969. Artigo 153, parágrafo 15. Vai dizer assim, ó, a lei assegurará ao acusado ampla defesa, não fala contraditório, ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Ponto. Não haverá foro privilegiado nem tribunal de exceção. Parágrafo 16 do artigo 153 da Constituição de 1969. A instrução criminal será contraditória, observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação do réu. O que acontece, pessoal? Diante dessa Constituição Federal anterior à atual vigente, nós não tínhamos contraditório de influência e ampla defesa aos moldes do que hoje existe no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então façam esse exercício, leiam o artigo 153, parágrafo 15 e 16, e vamos agora ler o artigo 5º, inciso 55 da atual Constituição. Hoje, a Constituição Federal inaugurou, né, a chamada fase da processualidade plena. E o artigo 55, o artigo 5º, inciso 55 da atual Constituição vai dizer assim, ó, aos litigantes em processo judicial ou administrativo,
eu acho que não existe dúvida, né? De que o contraditório de influência é aplicável ao procedimento administrativo disciplinar militar. E vamos lá de novo, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. No inciso anterior, nós temos, no 54, nós temos o devido processo legal. Ninguém será processado. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas aí vocês vão me perguntar, Teodoro, mas qual é a diferença? A diferença é que nós não tínhamos o que nós temos hoje. Só que as legislações que tratam sobre transgressão disciplinar são pautadas em qual Constituição, pessoal? A Constituição anterior. Então eu não posso ouvir de uma autoridade, que o procedimento que garante contraditório de influência e ampla defesa num conselho de disciplina, num conselho de justificação ou no regulamento disciplinar está disciplinado naquela norma. Não está. Não está por quê, pessoal? Regulamento disciplinar dos bombeiros, ele é do dia 4 de dezembro de 1980. 4 de dezembro de 80. Conselho de disciplina, por exemplo, do dia... Vou ler aqui a data especificamente para que vocês possam entender a gravidade dessa situação. 13 de outubro de 1978, o Conselho de Disciplina vai julgar uma transgressão disciplinar de natureza grave que pode retirar, arrancar a farda e a dignidade do bombeiro militar e do policial, porque nós utilizamos o decreto 2155 de 78 tanto para o bombeiro quanto para o policial. Então como que eu posso ouvir uma coisa dessa? Não existe. O decreto 2155, do dia 13 de outubro de 1978, não garante contraditório de influência e ampla defesa. Não garante. Nós não temos o estabelecimento de procedimentos que consigam garantir efetivamente a possibilidade de influenciar a decisão da autoridade que vai julgar. Não adianta ficar chateadinho, E o advogado, quando faz um peticionamento, a autoridade militar responsável pela condução daquele procedimento é obrigada a se manifestar. É obrigada a se manifestar. Por quê? Porque se eu aplico o artigo 5º, inciso 55 da Constituição atual, que diz que é garantido o contraditório de influência e ampla defesa, os atos administrativos que aplicam ali, que podem aplicar cerceamento de liberdade, são atos administrativos vinculados. Não são atos discricionários. São atos vinculados à lei e à Constituição. Que lei? Decreto 3767 de 80. Porque entenda, não é um ato discricionário. É um ato vinculado aos parâmetros fixados minimamente no que se tem hoje, que é o decreto 3767 de 80. Então tem que motivar. Vou negar aí a produção de provas, O advogado faz ali um questionamento para entender ali a defesa processual. Por quê? Porque o advogado precisa se manifestar. Deveres impostos, por exemplo, nos primeiros artigos ali do Código de Processo Civil. Ou seja, se eu, como profissional advogado, observo uma nulidade absoluta, eu tenho o dever de ofício de apontar. Excelência, presidente aí do ato, ou autoridade militar aí julgadora, vamos parar aqui. Vamos analisar isso aqui, resolve, para que a gente possa seguir. Porque ao final, nulidade? Não, porque o militar, submetido a determinados procedimentos, a vida dele para, Tenho minhas reservas acerca disso, mas aí não promove, ou seja, o militar fica com a vida estagnada, porque... Não, então eu sou advogado, eu tenho que apontar, comando, aqui nós temos uma nulidade que precisa ser resolvida. O que não pode, é ignorar ali a manifestação do profissional advogado e querer seguir com o feito. Não pode. Não pode. Ou seja... Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do decreto 2155. O decreto 2155 ele vai dizer assim, transgressões disciplinares de natureza grave, com todas as reservas que eu possa ter em relação a isso. Mas transgressões disciplinares de natureza grave estão ali, podem sugestionar o militar
a sofrer a incidência do Decreto 2155 de 78, ou seja, pautado numa Constituição Federal anterior à atual vigente. Pois bem, vamos avançar, né? O artigo 18, né, desse Decreto 2155 de 1978, que pode levar à exclusão do militar do serviço ativo, vai nos dizer assim: o secretário de Estado de Segurança Pública baixará as instruções complementares necessárias à execução deste decreto. O que quer dizer isso, pessoal? Eu sei que é difícil, né? Porque se o oficial é inepto, não estuda e não percebe, minimamente, né, tenha a dignidade, né, de pelo menos ouvir o que o profissional advogado diz. Né, em respeito à instituição, em respeito à delegação dada pelo comandante-geral, tá certo? O comandante-geral delega ali poder dever para a instrução do feito, para que essas pessoas entreguem condições para um julgamento justo. Tá chateadinho, né? Inepto não estuda. Aí o advogado vem e mostra. Tá chateado, ok, mas vamos cada um ali ficar na nossa quadra constitucional, né? Advogado, militar, e tá tudo bem. Não adianta ficar abafado, né? E querer resistir ao que tá escrito e é óbvio. Só que, infelizmente, as pessoas não percebem. Por quê? Porque não estudam. Então, não conseguem ver com óculos do profissional advogado que estuda especificamente isso. Não adianta ficar chateado. Tem que resolver. Tem que resolver. Né? Artigo 18 vai nos dizer isso. Artigo 18 do Decreto 2155 de 78. Vai dizer assim pra gente, ó. O secretário de Estado de Segurança Pública baixará as instruções complementares necessárias à execução desse decreto. Quais são essas instruções, gente? Procedimento para garantir, né, minimamente ali que o militar possa de fato se defender, pessoal. E aí nós temos toda essa evolução histórica e piora ainda mais essa situação. Por quê? Porque é aí mesmo que nós temos que fazer. Aí as pessoas me perguntam, doutor, e aí? E aí que não tem? E aí eu ouço o seguinte, não, o procedimento está aqui, doutor. Tem que ensinar aqui para o senhor o procedimento? Não, eu que vou ensinar hoje. Né? Então hoje eu vou dar um curso específico. Vou dar um curso específico sobre Decreto 2155 de 78. Né? Eu ouvi isso, é um absurdo, né? É uma falta ali de respeito, né, com o profissional advogado. E aí quando você se manifesta, né, você ainda... Ah, doutor, aí o senhor está faltando com respeito. Não. Primeiro que você chega e você, né, não consegue identificar a pessoa que está na sua frente. Né? Eu, quando chego na unidade militar, eu apresento a minha OAB. Né? Então eu estou identificado. Você chega para fazer um procedimento, a autoridade militar sem fardamento, vamos entender aí o RISG, né? Como é que funciona isso? Aí não tem fardamento, né? Você nem sabe se a pessoa é militar, né? Porque, enfim... Pois bem, mas não tem um crachá, e aí a pessoa não se identifica para você, ou seja, com quem você está falando, né? Você pode estar ali falando, né, com um coronel ou com um sargento, você não sabe, porque a pessoa não se identifica. E aí você, como profissional, tem que... Mas quem é você? Você o quê? Mas o que nós estamos fazendo aqui? Ou seja... Então eu vou dar curso hoje, tá? Vou dar curso aí de Decreto 2155 de 78 e trazer minha contribuição, né? Trazer minha contribuição. Então nós temos a previsão, artigo 18, vamos ler aí, né? Oficiais ineptos, né? Vamos ler, ó. Vamos ler Livro Comandar, vamos ler Soldado Estado. Eu já dei diversas doutrinas aqui, né, que precisam ser lidas para evitar esse expurgo moral que não interessa a ninguém, muito menos a população. Não interessa a ninguém. Então nós precisamos trazer as nossas contribuições. E eu vou demonstrar na lei o que eu disse. Né, o que eu vou afirmar novamente por intermédio desse vídeo. Para que os militares, profissionais, advogados possam trazer as suas contribuições. Porque as coisas como estão não podem mais continuar. A gente precisa discutir sobre isso. Não dá mais para colocar no canto, a gente tem que entender, para garantir que essas pessoas possam ter exercido o direito ao contraditório, de influência e ampla defesa, devido ao processo legal, presunção de inocência, tudo que a Constituição Federal não negou ao cidadão fardado. Não adianta ficar chateado. Vai ver meu vídeo, vai pegar a legislação, se tiver o mínimo de dignidade, certo? E compromisso com a instituição e vai entender o que eu estou dizendo.
A minha contribuição como profissional advogado. Artigo 18 vai dizer que o secretário de Segurança Pública baixará as instruções complementares necessárias à execução desse decreto. Por que aqui nós temos secretário de Segurança Pública? Nós precisamos, de novo, entender isso. Né? Por que você tem lá, dentro do regulamento disciplinar, também essa figura, né, secretário de Segurança Pública? Ou seja, a gente tem que entender como que era feita, né, como que era escolhido o comandante-geral nessa época, para que vocês possam entender, por exemplo, o vídeo anterior, quando eu falei que a gente pode sim aplicar na forma como essa resolução trouxe agora aí, em 12, salvo engano, de abril agora de 2024, né? Essa delegação de competência do secretário para o corregedor-geral da SEDEC, nossa, por quê? Porque, inclusive, um oficial superior falou comigo sobre isso, achei muito legal, abraço aí, achei muito maneiro, falou comigo, pô, Teodoro, mas no que se refere ali à atuação, né, da autoridade como secretário de Estado de Defesa Civil, nós temos um regramento específico, estamos juntos. Em relação a essa questão aqui como comandante, né, do Corpo de Bombeiros, vamos ler lá. Toda a legislação, quando ela exclui, ela faz de modo expresso. Então nós temos, por exemplo, salvo engano, no artigo 8º, né, do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, esse escanteamento no que se refere ali, no que se refere ao pessoal, por exemplo, aos militares que estão lá na auditoria da Justiça Militar, mas isso não ocorre em relação ao comandante-geral. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma construção histórica para vocês entenderem. Nessa época aqui nós aplicávamos o decreto 667-69, pessoal. Vamos ler lá, né? Como é que era feito, quem era o comandante à época. Para vocês entenderem, porque nesse sentido nós tínhamos essa sobreposição, né? Não só na guerra, mas em tempo de paz, em relação ao Exército, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Então é sobre isso. Ó. Artigo 8º, parágrafo 2º. Né? Estão sujeitos os bombeiros da ativa e os da inatividade. Artigo 8º do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, Decreto 3767 de 1980. Parágrafo 2º. Os coronéis bombeiro militar nomeados juízes dos tribunais de justiça militar estadual são regidos por legislação específica. Vocês entendem isso? Nós tivemos aqui a retirada, né? Nesse sentido de incidência aqui da aplicação. E aí você tem o parágrafo 3º, que eu, como disse no outro vídeo, discordo, né, com veemência disso. Porque Constituição Federal vem, inaugura uma nova ordem jurídica e promove ali a recepção dos instrumentos, né, vigentes anteriores a ela. Né? E nós operamos, nesse momento, o chamado princípio do congelamento do grau hierárquico normativo, canotilho, eu acho que é isso. Princípio do congelamento do grau hierárquico normativo. Para dizer o seguinte, ó, se o Regulamento Disciplinar dos Bombeiros foi recepcionado como lei ordinária, nós não podemos alterar por intermédio de decreto. Não pode. Então, no meu entendimento, né? No meu entendimento afinado ao desejo constitucional, tá? Porque para além disso, para além desse princípio do congelamento do grau hierárquico normativo, né? Para dizer o seguinte, ó, se foi recepcionado como lei ordinária, só pode ser alterado por lei ordinária. Esse é o nosso contexto hoje do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros. Nós temos o artigo 25 dos atos de disposição, eu sempre esqueço, a ADCT, né? Se a gente for ler lá o artigo 25 do ADCT, vai dizer isso, pessoal. Vamos abrir aí, sem preguiça, né? Vamos abrir aí, pessoal, o artigo 25, tá? Artigo 25 do ADCT. Artigo 25 vai dizer isso. Eu sei que é chato, né? Porque você não estuda, né? Aí vem o advogado e fala, né? Eita caramba! Aí vamos lá, ó, ADCT, né? Ato das disposições constitucionais transitórias, né? Artigo 25, vai dizer assim pra gente, ó. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional.
O que isso quer dizer? É norma em sentido estrito. Pode decreto, mas não, gente. Decreto alterando lei. Não, não pode. Não pode alterar regulamento disciplinar, não pode alterar Estatuto dos Bombeiros. Então, no meu entendimento, né, essa alteração legislativa introduzida aqui, né, parágrafo 3º do artigo 8º, né, compete ao secretário de Estado da Defesa Civil as atribuições, né, quando fala aqui, né, de que ele vai, como secretário, né, de Estado da Defesa Civil, né, tratar ali das questões no que se refere ao Conselho de Justificação dos oficiais, né, Tribunal de Honra em relação aos oficiais do Corpo de Bombeiros. Então, e temos mais aqui, né, se a gente for analisar, né, sem ficar chateado, faça o exercício, né, não seja medíocre, faça o exercício. E venha com o argumento contrário, né, senão, nem tenta, porque não tem como. Aí nós temos lá a alteração, né, artigo 10 do Regulamento Disciplinar, inciso item 2, né, são competentes para aplicá-las, né, secretário de Estado de Defesa Civil a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros. Só que isso veio por intermédio de decreto. Não pode, pelos motivos que eu expliquei aqui. Temos mais, né, temos uma situação gravíssima lá no artigo 30 e pouco também do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, né, do mesmo modo, vamos ler, né, vamos ler. Artigo 35, parágrafo 1º, né, o parágrafo 1º, antes dessa alteração introduzida por esse decreto 41.138 de 2008, vai dizer assim, antes dizia assim, no concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime, se como tal houver capitulação. O que isso quer dizer? Que existem situações concretas em que, ao mesmo tempo que é crime militar, é transgressão disciplinar. E aí, por comando do regulamento disciplinar, internalizado como lei ordinária, era desse modo que tinha que estar funcionando. Parágrafo 1º. No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime, se como tal houver capitulação. Aí o que aconteceu, pessoal? Aí nós temos, né, esse famigerado aqui, decreto 41.138 de 2008. Para dizer assim, ó, agora é assim que faz, né? Agora é desse modo aqui. No meu entendimento, ilegal, né? Porque nós temos aqui o regulamento disciplinar como lei ordinária. Então não pode mudar por decreto. Foi o decreto que mudou. Antes não podia. Então se é crime lá. É isso. Aí agora é assim, ó. Parágrafo 1º alterado por um decreto. Vai dizer assim, ó, as combinações civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo uma e outras independentes entre si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Redação dada pelo decreto 41.138 de 2008. O que fazer com isso? Discutir para resolver. O que não pode, né, é ser arbitrário, né, e querer ali utilizar, né, o militarismo para calar o profissional advogado. Não, porque eu estou discutindo a legislação. E é isso. Respeitem a advocacia. Artigo 133 da Constituição Federal. Respeitem a advocacia. É isso. Onde a advocacia entra, o autoritarismo sai. É isso. Aí nós temos o parágrafo 2º, também do regulamento disciplinar, alterado por um decreto. Um decreto em 2008. 2008, pessoal. 2008. Aí vem de novo, ó. Parágrafo 2º, redação anterior. Redação anterior. A transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição quando da absolvição ou da rejeição da denúncia. Aí alteram o regulamento disciplinar, de novo, por intermédio de um decreto. Decreto 41.138 de 2008. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e civil quando reconhecer provada a inexistência do fato ou negada a sua autoria. E aí quer ainda discutir, né? Vamos estudar. Vamos estudar, né? Porque senão fica muito difícil. Não fica muito difícil. Então eu tenho um crime militar sendo julgado, né,
como transgressão disciplinar. Não pode. Se é crime, é crime. Se é transgressão disciplinar, é transgressão disciplinar. E se for as duas coisas, nós temos que aplicar o regulamento com a redação anterior. Então, quando eu questiono, é porque eu preciso que a administração se manifeste, a autoridade militar, para que eu possa ter condição de discutir judicialmente. Eu sou, fiel ali, escudeiro do professor Paulo Otero. Eu estudo direito constitucional e direito administrativo crítico. Então eu vou buscar na administração pública, primeiro, a solução administrativa prévia, para que eu possa, sim, ter condição de ganhar lá no Poder Judiciário, senão não tem como. Porque o advogado já entra perdendo, então é desse modo que tem que funcionar. Liberdade profissional, a minha forma de atuar é essa. Então nós temos o Decreto 2155 de 78, no artigo 18 prescreve que o secretário ali de Segurança Pública baixará instruções para a execução aqui do Conselho de Disciplina, pessoal. Não é difícil entender. Leiam, é redação expressa. E aí vamos fazer o exercício, não é o que eu acho, sem preguiça. Vamos ler, vamos lá agora no regulamento, na legislação que trata sobre o Conselho de Disciplina no âmbito do Exército Brasileiro. É Exército Brasileiro, de novo, não é Estados Unidos, não, é brasileiro, tá? Decreto 71.500, de 5 de dezembro de 1972. É anterior ao dos bombeiros e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é do dia 5 de dezembro de 1972. Esse conselho vai tratar das três forças, não é só do Exército. Então nós temos, dispõe sobre o Conselho de Disciplina e dá outras providências. E aqui, as Forças Armadas, no âmbito de cada força, vai editar aquilo que não foi editado no Corpo de Bombeiros até hoje, que é a regulamentação do artigo 18. Eu vou ler para vocês. Então nós temos aqui o Decreto 71.500, do dia 5 de dezembro de 1972, no âmbito das Forças Armadas. Lá, nós temos a mesma previsão, pessoal. Vamos lá de novo, artigo 18. A redação é a mesma. Diz assim, artigo 18. Os ministros militares, atendendo às peculiaridades de cada Força Armada, baixarão as respectivas instruções complementares necessárias à execução desse decreto. E aí, lá no Exército Brasileiro, Força Auxiliar, não é isso? Força Auxiliar, Força Auxiliar, artigo 154 do Estatuto dos Bombeiros diz que, quando não existir norma no ente federativo, é possível a aplicação das normativas no âmbito do Exército Brasileiro. Não tem normativa específica que trate sobre Conselho de Disciplina no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Não dá para aplicar a Lei 5427 de 2009. E aí eu não posso ouvir, vamos aplicar o Código de Processo Penal Militar. Se eu for aplicar de fato como advogado o Código de Processo Penal Militar, esvazia a possibilidade de tramitação do Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação. Por quê? Vamos ler lá, produção de provas, no Código de Processo Penal Militar. Vamos ler. Vocês entenderem a gravidade dessa situação. Então, se não tem legislação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao Corpo de Bombeiros, a gente precisa observar o artigo 154 do Estatuto dos Bombeiros, que diz que, se não existe regulamentação no ente federativo, vamos utilizar a normativa do Exército Brasileiro. Não adianta ficar chateadinho. Não adianta. E aí nós temos essa normativa no Exército Brasileiro. Nós temos a normativa. Porque lá eles regulamentaram o artigo 18 do Conselho de Disciplina. Esse mesmo exercício eu faço em relação ao Conselho de Justificação e o Conselho, a Comissão de Revisão Disciplinar, pessoal. Conselho de Justificação para oficiais, Conselho de Disciplina para praças com estabilidade e aspirantes, e Conselho e Comissão de Revisão Disciplinar para praças sem estabilidade. Se vocês abrirem lá a portaria do Exército, portaria 1440 do Comando do Exército de 6 de dezembro de 2018. Aprova as instruções gerais para funcionamento do Conselho de Disciplina no âmbito do Exército Brasileiro. Vamos lá, pessoal. O comandante do Exército, em conformidade com o previsto no artigo 18
do decreto 71.500. Então essa portaria 1440 do Comando do Exército de 6 de setembro de 2018 está regulamentando o artigo 18 do Conselho de Disciplina deles. E qual a importância disso, né? As pessoas vão me perguntar, pô, Teodoro, mas qual a importância? A importância disso? Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler para vocês entenderem a importância. De saída ali, nós temos a definição que nós não temos hoje. Por exemplo, é óbvio que, de novo afirmo, né? Qualquer profissional, advogado, especialista em direito militar, que conheça a Constituição Federal, qualquer instrumento que a gente lê, a gente vai ver aqui dificuldades, mas eu considero que dá para usar. Melhor do que a gente só utilizar o decreto 2155/78, pessoal, não dá. Assim como não é possível utilizar só, né, o decreto 3767 de 80, pessoal, não dá, ó, não adianta, não dá, não dá. Essa portaria, né, que vai falar sobre as normas, né, para a condução do Conselho de Disciplina no âmbito do Exército Brasileiro, vai trazer definição, né? Todas as definições ali, bonitinhas, sabe, pessoal? Nomeação do Conselho de Disciplina, né? Vai trazer um capítulo específico, pessoal, falando ali da composição do Conselho, né? Do contraditório e da ampla defesa. Artigo 11 dessa portaria. Né? Assegurado ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo, sendo facultado ao acusado e ao seu defensor acompanhar o processo, apresentar defesa prévia e alegações finais, arrolar testemunhas, solicitar reinquirições, requerer perícias, juntar documentos, obter cópia de peças, formular quesitos, né, em carta precatória. Vamos estudar o que é carta precatória, pessoal? E em prova pericial. E requerer o que entender necessário. Ó, o advogado, hein? O advogado e o próprio militar acusado, né? E requerer o que entender necessário ao exercício do seu direito de defesa. Parágrafo 1º do artigo 11. A defesa pode requerer a produção de todas as provas admitidas em direito, desde que não atentem contra a moral. Se for negar a produção de provas, tem que justificar. Tem que motivar, não é, não vai fazer. Não, tem que motivar. Dever de motivar. Vocês terem uma noção, né? Aí eu não posso ouvir que eu fico surdo, né? Ó, eu não posso ouvir que eu fico surdo, né? Ó, não tramita no SEI, né? Como é que é isso? Vamos estudar o SEI e a Lei 5427 de 2009. Ou seja, como assim não tramita pelo SEI? Processo físico, ainda hoje, meu Deus, gente, aí fica difícil. Não temos a obrigação, né, de comunicar ao profissional advogado. Como é que é isso? E o dever de intimar, né? O que faz com o exercício profissional do advogado, né? Não, se quiser pode vir pessoalmente, né? Pra pegar aqui o processo físico. Caramba, pessoal, que loucura é essa? Aí eu fico de verdade, me sinto convocado a questionar, sabe? De verdade, assim, de verdade. Entristecido, né? Porque é complicado, sabe, pessoal? É complicado. Se vocês forem analisar aqui, né, a intimação, né, todos os atos aqui, minimamente, pessoal, minimamente, diz como é que você deve organizar o processo, né, da instrução e do julgamento. Eu posso fazer sustentação oral da defesa do direito do meu cliente. O meu cliente, né, o bombeiro militar, né, tem direito de audiência, ou seja, de poder, né, durante uma audiência designada para essa finalidade, conversar diretamente com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. A identidade ali, sabe? Para que o comandante possa, né, olhar para o militar, ou seja, não é um monte de papéis, né? É a vida dessa pessoa. Então essa portaria permite isso. Essa portaria permite. Então assim, gente, é muito complicado, sabe? Muito complicado. A sessão inicial,
os prazos todos bem definidos, das testemunhas, né? Como que eu devo me comportar ali, né, na presença? Primeiro que você tem que saber quem é o presidente, né? Porque já não tem fardamento. E aí não se identifica, não tem um crachá, não tem nada. E você tem que ficar perguntando quem é quem, né? Quem é quem aqui, quem é o que aqui? Né? O que a gente está fazendo aqui, né? E o que eu, como advogado, vou fazer ali, né? Qual é o documento? Qual é o instrumento normativo? Porque esse é o instrumento do meu trabalho. Como que eu vou me agarrar? Em que eu vou me agarrar? Não tem. Não tem. Aí você questiona, parece que você está falando inglês. Né? Você questiona, parece que... É sobre isso que nós temos que discutir na OAB. É sobre isso que nós temos que discutir na OAB. A falta de um instrumento normativo dessa importância. E você questionar, né? É isso aqui que nós temos que discutir, né? A ausência de um instrumento normativo que em 2024 garanta ao policial e ao bombeiro militar o exercício do contraditório de influência e ampla defesa devido ao processo legal. Não tem. Ah, o procedimento é esse aqui, doutor. Vou ter que ensinar aí. Vou ter que ensinar procedimento. Opa, que afronta, hein? Que afronta, hein? Vou dar curso aqui, vou dar curso hoje. Vamos lá, né? Das diligências, ou seja, da tomada, né? Olha isso aqui, pessoal. Vou ler para vocês, artigo 43, tá? Dessa portaria aí que eu quero, né? Que as autoridades militares se manifestem acerca dessa utilização aí no âmbito do Corpo de Bombeiros, tá? Para Conselho de Disciplina, tá? Portaria do Exército. Não tem que usar do Exército, tá? Na tomada de qualquer depoimento, o Conselho de Disciplina poderá indeferir as perguntas que já tenham sido respondidas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias, distanciadas ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, devendo constar do termo de inquirição a pergunta indeferida e a motivação para o seu indeferimento. É sobre isso que eu estava falando. É isso aqui, pessoal. Porque se a autoridade militar não fizer, eu vou me agarrar aqui, mas opa, tá descumprindo aí o artigo 43, hein? Ó, tá descumprindo aqui, hein? Tá descumprindo aí. Mas não tem, né? Não tem. Não tem, pessoal. Então é complicado, sabe? E aí você tá ali tentando, né, mostrar, e não adianta fingir que não tá entendendo. É sobre isso aí que eu tô falando. Do julgamento. Vamos lá? Do julgamento. A sessão de julgamento para deliberar o relatório tem o seguinte roteiro. Caramba, tem um roteiro. Tem um roteiro aqui, ó. Exército Brasileiro. Não é de novo Estados Unidos, é Brasil, tá? Brasil, hein? Abertura da sessão pelo presidente. Leitura das principais peças. Portaria de nomeação. Libelo acusatório. Caramba, gente, é complicado. É muito complicado. E aí, ó, incapaz ou não de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. Aí você tem todo ali um critério, né? Gravidade do crime praticado, personalidade do réu, intensidade do dolo. Intensidade do dolo. Por quê? Porque o decreto 3767/80, ele está fundamentado, né, numa teoria que hoje não aplicamos mais, nem no Código Penal Militar. Teoria causalista neoclássica. Meu Deus, é a que norteia hoje, né, o decreto 3767/80, regulamento disciplinar. Aqui você tem, ó, aqui tem, tá? Intensidade do dolo. Olha isso aqui, pessoal. Maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano. Meios empregados. Modo de execução. Motivos determinantes. Tudo que nós não temos nessa teoria causalista aí. Antecedentes do réu. Atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime. É sobre isso, pessoal. Essa é a legislação que nós temos que ter, né? Que nós hoje não temos. Para garantir, de fato, que o militar possa ter, sim, garantido seu direito ao contraditório de influência e ampla defesa. Recurso, por exemplo, né? Como é que é feito isso hoje? Né? Então, por exemplo, se vocês forem olhar lá, né, no âmbito do Exército, né, nós temos aqui o capítulo 10, ó, fala dos prazos dessa portaria do Exército que eu citei aí. Todos os prazos
contam-se em dias corridos, sendo de... Aí vem toda a descrição aqui. Toda a descrição, né? Se vocês forem olhar ali, por exemplo, para quem é endereçado o recurso, né? Se eu hoje tenho a mesma autoridade, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Estado de Defesa Civil, para quem vai o recurso? Aí você abre na internet, você joga lá 2155 de 78, isso aqui é outro problema que a gente tem que resolver, né? Porque o instrumento de trabalho profissional advogado é a legislação. O militar, ó, a lei orgânica atual agora, de 2023, final do ano de 2023, e a lei 13675 de 2018 vai dizer que é um direito do militar ter acesso à legislação atualizada. Se você jogar lá decreto 2155 de 78, você não tem a legislação atualizada, né? Tem que ser de fácil acesso. Abre lá o site, tem que abrir toda a legislação atualizada. Alguém tem que fazer isso. Tem que ter a legislação atualizada. Por quê, pessoal? Porque nós tivemos aí a intervenção federal. Certo? Tivemos a intervenção federal. E nós temos ali, né? Oh, meu Deus. Decreto 37. Né, o decreto 37 de 2018. Interventor à época, né? Faz ali uma intervençãozinha, né? No Conselho de Disciplina, decreto 2155 de 78. Ele altera diversos artigos, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Se você pedir ali, a pessoa não traz para você atualizada, né? Porque ali o próprio militar, às vezes, está conduzindo, não conhece a legislação atualizada. E aí, o que a gente faz? Olha a insegurança jurídica que isso causa. Então, quando o profissional advogado questiona, né, vamos ter minimamente, né, responsabilidade de avaliar aquilo que está sendo dito. E me manifestar, no caso, né, como oficial, por escrito. Não é falar, não. Ó, escreve. Escreve e se vincula. Escreve e se vincula. Ó, aqui, doutor, não tem processo eletrônico. É tudo físico. Escreve. Aqui, no CBMERG, fazendo aqui conselho de disciplina, né? Fazendo aqui procedimento administrativo disciplinar, sindicância. Não tem esse negócio aí de SEI, não, tá? É tudo papelzinho aqui. A gente nem numera. Papel e é isso. Se quiser saber, vem aqui e é isso. Escreve. Escreve. Porque aí você se vincula e aí é possível, sim, fazer ali o questionamento. Primeiro para a autoridade militar acima para dizer isso mesmo. Essa é a determinação do comandante-geral. Que não se aplique a aplicação do SEI, que não se faça abertura de SEI para conselho de disciplina, procedimento administrativo disciplinar. É isso. O que nós vamos fazer com a imposição do poder executivo em relação ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar? Eu quero entender. Não me vejam como inimigo, né? Eu estou trazendo contribuição, estou tirando muita gente da sua zona de conforto, mas o que fazer? É isso, né? A legislação, por exemplo, tem que ser atualizada. Olha o artigo 15, vamos ler decreto 37, trazido ali, publicado, né, pessoal, para que vocês tenham acesso aí, Diário Oficial do dia 19 de dezembro de 2018. O artigo 9º vai dizer assim, ó, decreta, artigo 1º. O artigo 9º do decreto, ele traz alteração. E aí nós temos, por exemplo, a alteração no artigo 15, né? Artigo 15, ó, artigo 15. Cabe ao secretário de Estado titular da pasta, em última instância, no prazo de 20 dias úteis. Gente, a gente tem que respeitar prazo. Você faz uma solicitação, leva meses. Como é que é isso? Cabe, artigo 15 do decreto 2155. Pessoal, ó. Cabe ao secretário de Estado, titular da pasta, secretário de Estado de Defesa Civil, tá, pessoal? Secretário de Estado de Defesa Civil. Leia-se, secretário de Estado de Defesa Civil. Em última instância, no prazo de 20 dias úteis, contados da data do recebimento do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos do Conselho de Disciplina. Como que nós vamos fazer isso? Como que vamos fazer isso? Como que eu, né, posso enviar isso para o secretário de Estado de Defesa Civil se ele é o comandante do Corpo de Bombeiros? Porque quem é o secretário, né, de Estado titular dessa pasta, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, né? Então, o comandante-geral vai julgar, né, como comandante-geral, e aí o recurso eu mando para o secretário de Segurança Pública ou para o governador do Estado,
ou pro secretário da... Gente... E é isso. Não adianta ficar chateadinho, né? Pega aqui o que eu tô falando agora e vamos discutir. Se não ficou claro, agora vai ficar. Né? Nós não temos procedimento, ou seja, nós não temos condição de garantir ao militar contraditório de influência e ampla defesa, prazos pré-definidos, o que eu, como advogado, posso fazer ou não posso fazer. Gente, se vocês forem olhar, né, essa portaria no âmbito do Exército, né, tem ali uma formalidade em relação, né, ao presidente desse conselho, pessoal. Tem uma formalidade ali, né, que você simplesmente ignora, porque vamos lá, ó, vamos lá, pessoal, vamos lá, tá? Portaria do Exército, de novo, Exército Brasileiro. O compromisso, artigo 33, o compromisso dos membros do Conselho de Disciplina será prestado solenemente, com todos os presentes da sessão inicial em pé, né? Da seguinte forma: o presidente lerá em voz alta: prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos. Terminada a leitura, os demais membros dirão em voz alta: assim prometo. Por que isso? Nós estamos lidando com a dignidade dessa pessoa, né? Compromisso da delegação dada pelo comandante-geral. Aí avaliar, né? Porque no âmbito do Exército, se vocês forem analisar a legislação, né? O Conselho de Disciplina ele não é startado pelo comandante do Exército. Nós temos diversas autoridades ali que podem fazer, até para você ter segundo, o duplo grau ali de conhecimento, que seria feito pelo comandante do Corpo de Bombeiros. É sobre isso aqui que eu estou falando, ó. Então não tem procedimento, né? Então nós não temos uma portaria nesse sentido, no que se refere, né, ao Conselho de Disciplina, decreto 2155 de 78. E também não temos em relação ao regulamento disciplinar. Regulamento disciplinar do mesmo modo. É difícil, né? Caramba, tantos anos, né, Teodoro? 4 de dezembro de 1980 e ninguém nunca disse isso. É difícil acreditar, hein, Teodoro? É, mas é o que está acontecendo. E eu não vou parar de falar. Né? Eu quero uma manifestação formal, por isso estou peticionando. Porque a primeira manifestação formal que vier, aí nós vamos estabelecer ali a linha divisória, né? Para saber o que eu vou fazer. Mas eu preciso de uma manifestação, uma única manifestação que ainda não veio. Uma única manifestação, né? Artigo 74 do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros. O comandante-geral baixará instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação deste regulamento. Nós temos isso hoje? Não, não temos. Então vamos usar a portaria que trata sobre a sindicância no Exército Brasileiro. Qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade de entender isso? Mas não, vamos tocar do jeito que tá, né? E aí você é tratado como doido, né? Ah, você tem tanta razão, vai pra justiça. Não, manifesta aqui, ó, autoridade. Aí agora eu vou pegar, né, para analisar ali, né, no que se refere ao órgão correcional, né? Porque a quem compete avaliar a conformidade da legislação, né, a Constituição vigente, né, para que possa ser garantido o direito do militar. Porque vamos ler de novo. Artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal, Lei 13.675 de 2018. A quem cabe, então, analisar isso? Quem está em mora? Quem está em mora? Comandante-geral. Qual o papel da corregedoria nesse sentido? Né? De dizer, opa, peraí, caramba, olha aí, né, o que o Teodoro tá falando, cara, realmente a situação aqui tá complicada, hein? Vamos aqui sentar para entender isso aí. Não é botar placa, né? Botar placa de proibido passar e corrente, né? Epa, pessoal. Botar placa lá, proibido a passagem aí de estranhos, né? Aí bota corrente. Ô, meu pai. Não. Mexe na legislação e garante aí o exercício do direito fundamental do bombeiro militar. Faz isso. Placa aí, né? Proibida a passagem ou corrente. Nossa, pessoal.
Isso não adianta. Adianta fazer o que é certo, né? Que é cumprir a lei e apontar um instrumento normativo que será utilizado para garantir ao bombeiro militar o exercício de seus direitos. É sobre isso. É sobre isso. Não adianta ficar chateadinho. Não adianta ficar chateadinho. Eu, como advogado, né, eu não posso pegar um documento, pessoal, né, e você perceber ali que não existe a motivação para aquilo. Porque como que eu, advogado, vou defender a pessoa, né, se a autoridade militar não motiva adequadamente a sua decisão? Não motiva adequadamente a sua decisão. E motivar adequadamente não é simplesmente citar quando cita, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Quando cita o item do anexo que foi supostamente violado. Você tem que fazer o contraponto, né? Da norma em abstrato com o que de fato aconteceu, a prova dos autos, que não existe, para que possa ser motivado e aplicado uma punição de cerceamento de liberdade daquela pessoa. E ainda quer ficar chateadinho. Caramba, vamos estudar. Não é difícil, é só estudar. Façam aí análise da legislação para que vocês possam entender isso. A Constituição Federal, ela inaugura a fase da processualidade plena. Então tem que ter procedimento. Tem que ter procedimento. Aí eu não posso ouvir do militar, porque, de novo, eu fico surdo, né? Eu fico surdo quando eu ouço isso. Ah, porque foi recepcionado. Assim, me deu vontade, né, de falar, mas não. Foi recepcionado com status normativo de quê? Quer discutir direito? Foi recepcionado com status normativo de quê? Esse decreto aí 2155 de 78. Primeiro, né? Nós precisamos avaliar se o decreto 2155 de 78 e o próprio regulamento disciplinar estavam de conformidade com a Constituição de 67, alterada em 69, hein? Porque se não estavam de conformidade com a Constituição anterior, tanto o regulamento disciplinar dos bombeiros quanto o decreto 2155 não podem ser recepcionados. Porque a recepção do instrumento normativo anterior, sob a égide da atual Constituição vigente, não tem o poder de convalidar esse tipo de situação. Não convalida essa... não convalida. Tem que avaliar ainda, tem que sentar para olhar, né? Pegar lá a Constituição, né? É a mesma situação, por exemplo, do regimento da academia. É a mesma situação, pessoal. É a mesma situação. É a mesma situação. Ou seja, eu não posso criar, né, transgressão disciplinar por meio de regimento, né? Ao aluno oficial bombeiro é aplicado o regulamento disciplinar. Comportamento, tudo que tá ali, gente. É isso. Aí, ó, eu não tenho a instrução normativa, né? Eu não tenho aqui, ó, comandante-geral, artigo 74, regulamento disciplinar. Comandante-geral baixará instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e aplicação. Então, não tem. E aí, o que é uma farda suja? O que é uma farda amarrotada? Como é que é feito isso, né? Se eles estão lá no contexto da academia, né? Eles compram a tábua de passar roupa e o ferro, são eles que compram? Como é que é feito isso? Onde que lava a roupa? Como é que passa? Porque é tanta importância que se dá a isso, né? Não que eu esteja aqui tentando desprestigiar a importância do fardamento, porque é o espelho da instituição, né? Tamo juntos. Assim como os dentes, né? Não é só fardamento. É tudo, né? A unha, os dentes, é isso. Mas a gente precisa entender, porque você precisa ter minimamente ali, né? Condição, né? E aí você, tá sujo, mas você não tirou uma foto. Até para saber se de fato estava sujo. Cadê a prova, né? Porque a pessoa que viu tem... Ô, meu pai, não, gente, tem que ter prova. Minimamente uma foto, não tem. E aí, o que faz? Não sei. Não tem a regulamentação, né? A instrução aqui baixada pelo comandante. Ou seja, gente, é muito complicado isso. Não adianta ficar chateado, né? É sobre isso aqui que eu tô falando com vocês. É sobre isso que eu estou falando. Então essas normas, elas são indispensáveis ali para você garantir contraditório, ou seja, a produção da prova, né? A gestão da prova define o sistema, né? Acusatório, inquisitório. Você tem que entender como funciona isso para que o advogado minimamente consiga ali garantir, né, que aquela pessoa tem exercido seus direitos.
É um dever da autoridade, a civilidade, né, a camaradagem, se preocupar com os problemas daquela pessoa, entender ali aquela situação, dar condições para que ele possa produzir a sua defesa. E ao final, né, segundo o entendimento daquela autoridade que vai proferir o julgamento, se ainda assim entender, né, que interessa a instituição, né, a população, né, e não ao alvedrio da pessoa, do comandante, né, tirar aquela pessoa da fileira, né. Ok, gente, é isso. Faz parte do jogo, mas tem que permitir, né, que o militar possa produzir sua defesa. Não é simplesmente chegar ali, não, aí, mas estamos fazendo o que aqui? O que a gente está fazendo aqui? Ó, tem que se identificar, né? Tem que se identificar porque já não tem fardamento, né? Não tem fardamento, aí o RISG, né? O RISG do Exército, você vai lá olhar, tem, né? As situações em que não será usado fardamento. No âmbito do Corpo de Bombeiros, qual é o instrumento normativo que garante isso? Né? Mas aí como que você faz para identificar o militar, né? E mais, hein? Militar da corregedoria, ele tem um dever ainda maior de cumprimento das normas. Regulamento disciplinar, Estatuto dos Bombeiros. O cara está num contexto de órgão correcional. Formalidade, sabe? De se apresentar, né? De ter uma identificação. Como é que é isso? A gente não sabe quem é, não tem fardamento, aí não se identifica. Como é que é isso? Aí é uma crise de identidade, né? Parece que é policial civil, né? Que não tem fardamento, não se identifica e uma postura que não está adequada ao militarismo, né? Porque o militarismo requer uma formalidade, uma liturgia. Requer liturgia, requer formalidade. Não fica difícil. Né? Então, não precisa ensinar, né? Não precisa ensinar ao advogado o processo aí no âmbito do decreto 2555, não, até porque não existe. Não existe, não existe. O que se tem ali não garante, tá? Não garante. O que garante é isso aqui, ó, portaria. A portaria do Exército. Vamos aplicar a portaria do Exército? Até quando isso? Né? Vamos aplicar a portaria do Exército para garantir tudo aquilo que o militar tem direito? Eu acho muito interessante isso, né? Porque essa tentativa, né, de fazer da caserna um local inóspito a presença do advogado vai até a vírgula, né? Quando a própria pessoa precisa do profissional advogado. Vamos aplicar a portaria do Exército aí? Portaria 1440, de 6 de setembro de 2018. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar. Porque, né, segundo aí o que eu sei, nós não temos, né, essa portaria também regulamentada lá. E se tem, piorou, né? Porque aí tem ali do lado e aqui não tem, então é difícil, né? Eu não posso ouvir, né? Não, o procedimento tá aqui. Estamos em que seção aqui? Ah, mas onde que tá escrito esse negócio aí para eu poder entender? Ou seja, deflagrou ali um PAD, né? Como que vai ser feita a tramitação desse PAD, né? Quem é ali a autoridade, né, que vai fazer a apuração do fato? Não pode ser mesmo a autoridade a apurar o fato e aplicar a punição, pessoal. Não, não pode, porque isso é básico, né, de um Estado democrático, pessoal. Então é sobre isso que eu estou falando. Ou seja, de uma norma que existe e está, né, prontinha para ser utilizada. Prontinha para ser utilizada. De novo afirmo, se eu for aqui ler com vocês, eu vou encontrar aqui, né, artigos que a gente pode questionar, sim, a sua constitucionalidade, enfim. Mas é o que tem e é melhor do que o que a gente tem hoje, que é nada. Decreto 2155, pessoal. Vamos ler ele lá, pessoal. Ó, vamos ler. Aí você tem lá, aplica-se a esse decreto subsidiariamente, artigo 16, né? As normas do Código de Processo Penal Militar. Epa, vamos aplicar então, hein? Aí você faz assim, ó. Aí tu faz assim, ó. Vamos aplicar as normas do Código de Processo Penal? Aí eu sou advogado, né? Aí eu vou escorregar lá no artigo 3º, né? Eita, vamos ler o que diz o artigo 3º? Vamos ler? Não fala isso pro profissional advogado, pessoal. Não fala isso. Tá difícil, né? Advogado especialista. Aí, não é nem todo mundo que chega ali não é especialista, hein, pessoal? Porque vocês podem falar, tem que ensinar procedimento pro profissional advogado. Vamos ler aí, pessoal. Olha isso. Olha isso. Artigo 3º, hein? Código de Processo Penal Militar, pessoal. Ó, artigo 3º, hein?
Artigo 3º. Pode aplicar o Código de Processo Penal Militar no âmbito aí do Decreto 2155 de 78? Doutor, aplicar o Código de Processo Penal. Eu achei muito engraçado quando eu ouvi isso. Aí vamos lá no artigo 3º, olha pra onde eu vou. Eu vou escorregar ali, ó. Válvulazinha de escape tá lá, ó. Ó, os casos omissos nesse código serão suprimidos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo de índole do processo penal militar. B, pela jurisprudência. C, pelos usos e costumes militares. D, pelos princípios gerais de direito, que não se confundem com princípios constitucionais, importante que fique claro, e pela analogia. Olha a confusão que a gente, advogado, cria. É isso aqui, ó. Então vamos aplicar o Código de Processo Penal Militar? É pior. É pior. Porque isso vai se arrastar anos. Né? Ao passo que, minimamente ali, né, você tem a portaria do Exército que garante contraditório de influência e ampla defesa para o militar. Não, doutor, tem lá. Aí o cara pega ali, né, e lê, sei lá. Aí pega lá e lê, né? Não, vamos usar aqui artigo 16, né? Aí sabe de cor, né? Porque o regulamento, aqui o decreto 255, né, tem 18 artigos, né? O cara sabe de cor. Mas tem que fazer a interpretação sistemática, tá? Tem que ser hermeneuta. Tem que observar a Constituição Federal, tem que observar o Estatuto dos Bombeiros, regulamento disciplinar. Outro problema, né? O decreto 2155 de 78. Regulamento disciplinar dos bombeiros, 80. E Estatuto, 85. Aí vamos lá ler o que diz o 155 do Estatuto dos Bombeiros. Vamos ler, pessoal, vamos ler. Vamos ler o que diz, né, o artigo 155 do Estatuto dos Bombeiros. Artigo 155, pessoal. Vai dizer o seguinte, ó, vamos fazer um filtro aí, tá? O que tem aí para trás, vamos filtrar aqui. E o que sobrar é o que vai continuar aí vigente, tá, pessoal? Vamos lá ler? Artigo 155. Aliás, 154. Após a vigência, né? Após a vigência do presente estatuto, serão a ele ajustados todos os dispositivos regulamentares que com ele tenham ou venham a ter pertinência. Ou seja, nós teríamos que ter feito a adequação desses instrumentos em 1985. Ah, Teodoro, mas o Tribunal de Justiça aí do Estado do Rio de Janeiro disse que recepcionou. Claro, porque o militar é escanteado. É uma condição periférica, né? Ninguém quer saber da vida desses caras. Legislativo, né? Olha a situação lá da norma, né, do militar temporário. Gente. E é isso. Após a vigência, nós temos que fazer um filtro de tudo. Decreto 2155, Conselho de Justificação, Lei de Promoção de Praça, Lei de Promoção de Oficial. Toda a legislação precisa ser conformada a esse estatuto. Lei 250, que trata, né, sobre a organização básica do CEBEMERGE. Lei 599, que fala sobre a lei de ensino. Ou seja, vamos discutir. Estudar e discutir. Não é o que você acha ou o que eu acho. É o que a Constituição diz que tem que ser. Princípio do congelamento ali do grau hierárquico normativo. São essas coisas. Artigo 25 do ADCT. Respeito aos direitos fundamentais. Não é o que eu acho, né? É aplicar a legislação. Mas ninguém nunca falou sobre isso, doutor Teodoro. Sim, mas eu estou falando, né? Então nós temos aí uma mora de... Quando foi a Constituição 88? E ninguém falou. Por que será, né? Cegueira deliberada ou não tem estudo mesmo para ver o que está acontecendo? Não adianta ficar chateadinho, né? É isso. Eu estudo especificamente isso. E trago a minha contribuição, né? Prejuízo disso é para hierarquia e disciplina mesmo, né? Vamos, né, fazer aí a construção que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Aí chega ali, aplica a punição disciplinar, né? Nossa, e torna ali o regulamento como único instrumento de comando, né? Não, pessoal, não funciona desse modo. Não funciona desse modo. Por exemplo, o decreto 2155, ele não caminha assim, né? Como uma... Não, ele não caminha sozinho, né? Como se ele fosse... Não, ele está, né, de conformidade ao regulamento disciplinar, né? A própria definição ali, né, conceitos abertos e indeterminados, né?
Nós temos discussão, por exemplo, o professor Eliezer Pereira Martins, ele fala na sua obra sobre isso, né? De você transgressões disciplinares não especificadas. Como é que é isso? Não pode ser não especificada, né? Porque cadê a reserva legal? Vamos ler, pessoal. Vamos ler sem preguiça? Vamos ler. Né? Constituição Federal vigente. De novo, marco ali temporal, hein? Constituição Federal vigente vai dizer isso, hein? Né? Artigo lá, ó. Ninguém será preso. Ó, artigo 61, tá, pessoal? Ó, ninguém será preso, será em flagrante, né? Salvo nos casos de transgressão ou crime militar definidos em lei. Definidos em lei. Então, transgressão disciplinar após a Constituição Federal de 88, definidos em lei. E aí mais, né? Emenda Constitucional 18 de 98, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Direitos, deveres por lei. Direitos, deveres por lei. Tema 121, Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer a incursão, né, na Lei 13.675 de 2018, pessoal? Ah, Teodoro sabe tudo de cabecinha, porque eu tenho responsabilidade, eu estudo, né? Eu estudo. As autoridades precisam estudar. Vamos estudar. Porque aí vão entender especificamente o que eu estou dizendo. Não faz cara de paisagem, né? O que o Teodoro está dizendo? O óbvio que está na lei. Eu estou dizendo o óbvio que está na lei. Não é difícil entender. É só estudar. E respeitar o profissional advogado, né? Que está trazendo a contribuição. Né? Por mais aí que eu tire muita gente da sua zona de conforto, né? É isso. Análise da legislação, né? Que você não tem, porque é um direito muito específico, né? E aí, cada um faz o que quer, né? Porque ninguém interpreta. Então, aquele que interpreta passa a ser aquilo ali que o cara interpretou, né? Ele parou o que estava fazendo, pensou. Então, vamos fazer tudo o que ele está dizendo. Não, pessoal, a gente tem que entender. Então, eu estou trazendo contraponto. Então, a pessoa diz aí, eu digo aqui, a gente vê o que melhor atende, né? Vamos ler lá? Vamos avaliar, pessoal. Artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal. Que vai falar sobre... Ô, meu pai. Aí vai remeter a gente para 13.675 de 2018. Nós temos lá, ó, os primeiros artigos, são princípios, pessoal, ó, aplicáveis ao bombeiro e ao policial militar, respeito ao ordenamento jurídico, aos direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 4º da Lei 13.675 de 2018. Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais. Proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e a promoção da cidadania e a dignidade da pessoa humana. Princípios, direitos, né, dever. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Se vocês forem olhar, né, fala especificamente dessa questão, né, do aperfeiçoamento da legislação. Ou seja, a conformação da legislação, né? Fomentar a integração, modernização de equipamentos, promover a participação da sociedade, artigo 6º, tá? Vai falar sobre os objetivos. E você não divulga, né, a legislação, precisamos falar sobre essas coisas, né? Porque isso aqui vai impactar diretamente na vida do bombeiro militar e do policial, então nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos tratar sobre essas coisas. Se vocês forem olhar lá, né, nós temos ali, né, do controle da transparência, muito interessante ler sobre isso, tá? Controle da transparência aí, quando eu digo que nós, como sociedade, podemos e devemos sim participar dessas decisões. Vamos lá, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, quando vai falar, né, sobre esse aperfeiçoamento da legislação, né? É muito interessante essa legislação, né? Eu particularmente estou pensando, tá, gente, em... Ó, vamos lá, adequação, ó. Adequação, ó, artigo 42b da Lei 13.675 de 2018. Os mecanismos de proteção, né, quanto à promoção, a proteção, promoção e a defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social observarão. Norma cogente, tá? Norma cogente. Norma cogente. Adequação das leis
e dos regulamentos disciplinares que versam sobre direitos e deveres dos profissionais de segurança pública e defesa social à Constituição Federal e aos instrumentos internacionais de direitos humanos. Precisa dizer mais alguma coisa? Vou terminar o vídeo, né, pessoal? É tudo que nós não temos. Artigo 42b. De novo, tá, pessoal? De novo. Adequação. Isso é de 2018. Nós estamos em 2024. Adequação das leis e dos regulamentos disciplinares que versam sobre direitos e deveres dos profissionais de segurança pública e defesa social à Constituição Federal e aos instrumentos internacionais de direitos humanos. Então, não é difícil entender isso. Aí fica chateado. Porque esse advogado é muito chato. É sobre isso. E não vou parar, porque eu vou continuar perturbando. Quando vier para mim, a resposta sempre é a mesma. Cadê a legislação? Qual é a lei que nós vamos usar? Ah, vou seguir. Aí é a hora de agir. Só que não é só promover ação judicial. O professor Eliese fala isso, né? Não é só promover ação judicial. Porque se a autoridade militar, ela é, né, formalmente ali, né, instada a se manifestar, né, e ela não faz e quer seguir, né, causa nulidade e ofende lá o regulamento disciplinar. Trabalhou mal, né, deixou de cumprir normas na esfera de suas atribuições. Talvez assim resolva, né, dá seguimento. Não é só a questão judicial, né, a autoridade militar que não observa o questionamento feito pelo profissional advogado, né, e dá seguimento, tá batendo ali, colidindo de frente com o regulamento disciplinar e Estatuto dos Bombeiros. Sindicância para apuração do fato. Poder Judiciário, sindicância para apuração. É isso. Tem certeza que é assim? Então, é sobre isso, pessoal. A legislação está aí para ser aplicada, né? O profissional advogado vai ali e questiona. A gente precisa de uma legislação específica que trate sobre isso. Não vou fazer, vamos seguir aí o baile. Ok. Manifeste-se, por escrito, né? Não tem legislação, não é só seguir, né? Não tem legislação, vai continuar do mesmo jeito, você pra lá com a tua Constituição aí, Teodoro, porque aqui não tem Constituição, aqui a gente não aplica nada disso. Eu vou lá e pego a Lei 5427, né? Que trata do procedimento aí administrativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quando eu quero delegar competência, quando eu quero pegar alguma coisa ali que me serve, eu vou lá e pego só o que eu quero, e o restante eu largo pra lá. Não! Então é isso. Nós não temos a análise, né, da legislação, nós não cumprimos aqui esse ditame dessa lei aplicável no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, né, de valorização do profissional, ou seja, de atualização da legislação. Então quem é que está em mora? Quem é que está em mora? Aí eu faço o peticionamento ali para a corregedoria interna, né? Então o corregedor tem ciência de que o profissional advogado está solicitando ali a manifestação, né, e a conformação interna do que será feito em relação à legislação, né, e vai seguindo. Isso aqui importa, né, ao órgão correcional, isso aqui importa, né, se isso não chegou ao conhecimento ainda do corregedor interno, precisa chegar, né, porque isso aqui importa, ou seja, uma estabilidade institucional, né, não está sendo aplicada a legislação, né. Comandante-geral, realmente aqui, o advogado tem razão, tá? Nós temos aqui esse artigo 18 aí, né? No decreto 2155, cara, a gente tem que regulamentar esse troço aí, comandante. Olha aqui, o outro, artigo 74, caramba, é verdade, a gente passou batido, a gente não leu. Mas tem lá, 74, tem que fazer. Comandante-geral, baixará a instrução complementar. Qual é a norma que será usada? Vamos usar o regulamento disciplinar, e temos que ter uma legislação procedimental para poder dizer exatamente prazos, como que o militar pode se manifestar para garantir contraditório. Não é difícil entender. Não é. Decreto 2155. Vamos abrir ali conselho de justificação, pessoal. É do mesmo modo, não tem diferença, né? Conselho de justificação, né? Conselho de justificação. Vamos pegar lá a legislação, tá? Vocês poderem entender que lá do mesmo modo. Lei ordinária. Lei ordinária. Lei 427, de 10 de junho de 81, ou seja, a mesma mazela, né? Ou seja, Constituição Federal anterior. Do mesmo modo, pessoal. Temos aí que fazer essa discussão, né, acerca
desse entendimento aí, né, dessa vitaliciedade, né, e não estabilidade de todos, oficiais e praças no âmbito do Corpo de Bombeiros, de acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então é sobre isso, pessoal. Ali nós temos, né, a reforma, enfim, então assim, aí fala sobre a aplicação, né, e nesse aqui nem tá falando por quê? Porque nós temos um procedimento diferente, né. Mas olha que coisa louca, né? Vamos, última consideração aqui desse vídeo, né? Se ainda não foi observado, né? Então nós temos, ó, para fechar aqui o vídeo, tá, pessoal? Então nós temos 3 tribunais de honra no âmbito do Corpo de Bombeiros, tá? Nós temos Comissão de Revisão Disciplinar para praças sem estabilidade. Nós temos Conselho de Disciplina para praças com estabilidade e aspirantes oficial. E nós temos o Conselho de Justificação para oficiais, né, do Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que analisar o que foi feito nessa Resolução 108 de 2017, última consideração desse vídeo. E eu já falei para diversas autoridades sobre isso, tá? Eu já falei. O único que não tem tribunal de honra hoje é o pobre do aluno cadete lá, o oficial. Aluno cadete foi demais agora. Até eu me confundo com essa modificação aí absurda, né? Porque o regulamento lá, o estatuto fala aluno oficial, né? Os caras é cadete. O único que não tem, né? O único que não tem, né, tribunal de honra que garanta ali o exercício de seus direitos, né? Contraditório de influência, ampla defesa, né? Numa situação aí, né, de transgressão disciplinar de natureza grave, o cometimento de um crime, é o pobre do aluno oficial, né? Vamos ler? É o único que não tem, né? Então, quem manda ele embora? Sei lá quem manda. Não pode. O aluno oficial é nomeado. Ele é militar de carreira, do serviço ativo. Né? Para ele é garantido tudo que está no Estatuto dos Bombeiros, regulamento disciplinar, pessoal. Não. Aí olha o que acontece. Aí vamos lá. Última consideração, tá? Nós temos aqui no meu entendimento, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas nós temos lá a Resolução SEDEC 108, de 20 de dezembro de 2017, tá? Por que eu digo para vocês que nós temos que fazer aqui uma consideração em relação a essa resolução? Porque essa resolução, né, ela está teoricamente regulamentando o artigo 31, né, do regulamento disciplinar. Porque no artigo 31 do regulamento disciplinar dos bombeiros, nós temos ali a previsão, né? Vou ler para vocês, pessoal, ó, licenciamento e exclusão à bem da disciplina consistem no afastamento, ex officio, do bombeiro militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Bombeiros Militares. Lembrando que essa referência aqui, do artigo 31, conforme prescrito no Estatuto dos Bombeiros, se refere ao Decreto-Lei 177 de 75, porque o Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, esse aqui, atual, é do dia 4 de dezembro de 80. Parágrafo 1º do artigo 31. O licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante a análise de suas alterações, por iniciativa do comandante, ou por ordem das autoridades. Aí temos que ir lá no quadro anexo para dizer quem são essas autoridades. Então aqui nós temos a previsão, né, de que em quais situações a praça sem estabilidade vai ser licenciada. Vai ser ali licenciada ex officio, né? E aí, Teodoro? E aí que nós temos aí essa resolução, né? De novo, pessoal, eu não estou falando para vocês, isso é um problema estrutural. Porque o decreto 3767 de 80, ele foi recepcionado como o quê, pessoal? Lei ordinária. Lei ordinária. E você tem uma resolução que conflita diretamente com o que está no artigo 31, pessoal. Que fazer? Sei lá, porque também não pode ficar sem legislação, né? Mas olha o problema que nós temos. Não adianta ficar chateadinho, né? Estudar. Estudar para dizer que eu estou errado. Senão fica difícil. Então façam essa comparação, né? Leiam aqui o artigo 31 e façam essa incursão aí nessa resolução editada em 2017. Resolução SEDEC 108, de 20 de dezembro de 2017. Secretário de Estado de Defesa Civil, problema, né? Problema, porque quem é a autoridade responsável pela administração do CBMERG? Comandante-geral, e não o secretário de Estado de Defesa Civil. Vida que segue, pessoal. Aí vamos lá.
Aí, o que eu gostaria muito, assim, de falar, né, como última consideração, artigo 2º, né? Será submetida à comissão de revisão disciplinar ex officio, a praça BM referida tal. O que mais importa aqui, né, é o parágrafo 1º do artigo 2º, pessoal. Vamos ler o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução que trata sobre a comissão de revisão disciplinar da praça sem estabilidade. Os cadetes não serão submetidos à comissão de revisão disciplinar, ficando sujeitos ao preconizado no regimento interno da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Caramba, pessoal. Mas e aí, Teodoro? É que não tem lá também. E aí o que faz? Eu não sei. Chegar aí um cadete numa situação dessa para poder entender o que fazer, né? Ou seja, o que faz com ele? Não sei. Porque todo mundo tem um conselhozinho de disciplina, né? Um tribunalzinho de honra, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem, menos o cadete. O cadete não tem porque tiraram o pobre coitado aqui. Artigo 2º, parágrafo 2º. Ó, artigo 2º, parágrafo 1º. Os cadetes não serão submetidos à comissão de revisão disciplinar. Que sacanagem. Porque o cara não é submetido a esse aqui. Já tá ruim, mas nem esse aqui ele vai. Aí faz a remissão pro regimento da academia. O regimento da academia não tem. Não tem tribunal de ética lá. Né? Tribunal de honra, não tem. Não tem. Aí não pode aplicar o 2155, porque é para praça com estabilidade. Ele é uma praça especial, tá? Cadete é uma praça especial. E não pode aplicar o conselho de justificação. O que faz? O pobre coitado fica sem nada. E aí eu vou questionar e fica chateadinho. Ai, Teodoro, tá falando. Puxa vida, mas como é que eu vejo o troço desse e não falo nada? Tem que falar, pessoal. Eu preciso falar. Né? O que eu, agora sem brincadeira, conclamo aí, né? É o debate. Ou seja, para vocês entenderem isso aqui, ó. Coitado cadete. Gente, não tem no regimento. O que fazer? Sei lá, né? Porque não tem aqui. O meu cliente vai ter que ter. Porque como é que vai fazer? Ah, não, põe esse daqui para fora. Não, tem que ter. O cara prestou concurso. Ele é de carreira, foi nomeado. Ele foi nomeado, pessoal. Como é que o cadete, né, o aluno oficial, não tem um tribunal de honra, gente? Aí você fala, né? Ninguém fica chateadinho, abafado, né? Vai procurar a justiça. Epa, pessoal. E aí a atuação dos órgãos, né, competentes, né? Estado-Maior-Geral, né? Ali no cinturão de ajuda ao comandante-geral, né? Pessoal da corregedoria. Opa, aqui, pessoal, tô apontando, hein? Ah, pra justiça? Como é que é isso? E aí, vamos lá no artigo 25, né? Vai pra justiça! O advogado tá apontando, né? A mazela, né? Pra gente resolver, né? E garantir ali, cada um que é seu, né? O militar errou de fato, vai sofrer ali a punição devida, né? Mas vamos estabelecer as balizas para que isso aconteça, pessoal. É só isso, né? Eu não sou ali, né, condescendente com o transgressor da norma, não. Mas a gente tem que garantir minimamente o direito das pessoas, pessoal. Artigo 25 do Estatuto dos Bombeiros, ó. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. É um dever ético, tá? É um dever ético, né? Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Então, quem é que está em mora? Comandante-geral, corregedor interno tendo ciência disso, não está procedendo. As pessoas que eu estou peticionando estão comunicando aí ao comandante da corregedoria interna. Opa, comandante, esse Teodoro é muito chato. Toda hora ele fala a mesma coisa. O que está acontecendo? Dá para a justiça. Não, eu estou comunicando à autoridade. Tem que se manifestar. Tem que se manifestar porque a lesão ao direito desses militares é flagrante, né? Não é só os meus clientes, é todos, né? Respeitar a dignidade da pessoa humana, né? Então vamos fazer o contraponto ao artigo 25, né? Dever da autoridade, né? Dever ético do bombeiro militar, né? Respeitar a dignidade humana e vamos fazer o contraponto lá com a lei 13.675 de 2018. Vamos fazer isso. Vamos criar esse hábito, né? De fazer aí uma interpretação sistemática da legislação, né? Para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Vamos fazer a interpretação sistemática que vocês vão entender perfeitamente. Né, que nós precisamos atualizar a legislação. Isso não é uma discricionariedade, isso é um dever da autoridade. Ela precisa se manifestar acerca disso. Né? Ensinar eu, advogado, né,
Ensinar procedimento aí para o advogado não precisa ensinar não, porque eu, Teodoro Chagas, estudo muito, conheço exatamente cada ponto do procedimento que não está sendo feito e deveria estar sendo feito. Que não está sendo feito e deveria estar sendo feito. Não é colocar placa, né, e botar corrente lá. Ela pode passar. Concordo. Sabe por quê, pessoal? Ó, terminando aqui, né? O ambiente militar, né? Nós precisamos ali respeitar a liturgia daquela instituição, qualquer que seja, né? Então, existem locais ali que de fato, né, precisa ter uma segurança. Mas o problema não é esse, né? O problema é a finalidade de determinada postura, né? A que serve determinada postura, né? Colocar uma placa e uma corrente, mas com que finalidade, né? Com que finalidade? E é isso, né? Todos os locais ali que eu vou, né? Eu respeito muito todas as autoridades. Estou aqui no exercício da minha profissão, né? Trazendo a minha contribuição, né, acadêmica, né, discutindo sobre legislações que, puxa vida, é muito difícil, porque é um direito muito específico, trago a minha contribuição. E é isso, não é para ficar chateado, é para discutir, né, internamente. Né? Os colegas têm feito muito contato comigo, profissionais advogados que não advogam no direito militar. Teodoro, caramba, que maneiro. Poxa, esse direito aí, que legal, né? Que somem forças, né? Que venham, porque é muito cliente, gente, não tem por que brigar. O próprio militar, em muitos termos, pode ali produzir a sua defesa. E é isso. Né? Então nós precisamos sim fazer a indicação. E temos o mesmo problema, artigo 18 do Decreto 2155 de 78. Nós temos o mesmo problema. Ou seja, nós não temos uma regulamentação, né, que garanta o exercício ali, né, minimamente segurança jurídica, exercício do direito ao contraditório de influência ampla defesa. Nós não temos, é sobre isso que eu estou falando. E aí, gente, não é para ficar chateado, eu sou didático. Né? Quando eu faço ali um peticionamento, eu apresento a norma para dizer, olha, é essa norma aí, comando. Comando, é essa norma. Teodoro, eu não quero aplicar esse troço. Faça uma normativa, então. Né? Vamos ver ali a conformação, né, com a ordem constitucional atual, entender ali o que é possível fazer para garantir o exercício dos direitos do bombeiro militar. Que não pode ficar chateadinho, né? E não querer ali aplicar, não, tem que aplicar. Senão, é justiça, né? Mas, de novo, pessoal, não é só justiça, né? É voltar e regresso aí, questionar, né? Por que não fez administrativamente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.